hoje eu disse assim para o universo, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? Que eu tô com a cabeça assim muito ainda no curso e levantei e falei assim, hoje eu vou tirar uma carta do Caminho Sagrado da Jaime Sans e vou falar sobre uma dessas cartas e trazer essa mensagem. E na verdade a carta que caiu foi o Contador de Histórias e eu quero falar sobre essa medicina da contação de histórias. Mas quero falar de mitologia pessoal, porque tem tudo a ver isso com o Mahalila também. E a importância das nossas narrativas, ou seja, todos nós somos contadores de histórias. Nós contamos a nossa história desde pequenos, desde que a gente nasce, contam para nós uma história. E nós vamos colocando elementos nessa história e nós vamos reforçando, replicando, nós vamos construindo em cima e com isso nós vamos criando a nossa mitologia pessoal. É o nosso mito, aquele mito que corresponde a nós, que é a nossa história. Então, é muito importante, inclusive eu quero convidar vocês, tem lá na minha plataforma de cursos, um curso sobre contação de histórias, mas do ponto de vista terapêutico. Não é só a arte de contar histórias, mas entender isso que eu estou falando aqui é sobre as nossas narrativas. E eu quero chamar a atenção para isso hoje, nessa semana aqui, finalizando o nosso mês de outubro, porque no próxima semana já é novembro, mês do meu aniversário. Então, qual é a narrativa que nós temos de nós mesmos? Qual é a nossa mitologia pessoal? Qual é o mito que é o mito da história da sua família? O que você escutou, o que você ouviu e que construiu a sua visão de mundo, mas que nós colocamos essa visão de mundo na forma de um mito, de uma história, vamos colocar assim, de uma história. Então essa história, vocês podem observar que todos nós contamos a nossa história. E ela tem elementos muito importantes, ela tem nossos pressupostos, tem as nossas crenças, os nossos valores, os nossos tabus. Tudo isso constitui uma história, igual um mito mesmo. Um mito tem isso, ele tem suas crenças. Se você vai pegar qualquer um mito e for analisá-lo, ele vai ter esses elementos que compõem esse mito. E nós também, ao contarmos e recontarmos a nossa história, nós temos ali os valores da nossa história, os mitos, os heróis, os vilões da nossa história. Então, quando essa história nos influencia, ela nos define praticamente. Então, quando a gente conta uma história, por exemplo, que se você não analisa a sua mitologia, você pode ir repetindo uma história de, por exemplo, insucesso. Então, o meu pai não teve sucesso, aconteceu isso com ele, e ali nós vamos explicando e justificando e criando uma causalidade que justifique as coisas que nós estamos vivendo. Então, eu vivo isso por causa daquilo e daquilo e daquilo. Então, quando nós contamos uma história nossa, da nossa história de vida, sem uma consciência e sem a consciência da importância dessa história na nossa própria percepção e visão de mundo e naquilo que a gente enxerga de possibilidades ou desafios, se a gente não tem consciência disso, a nossa história acaba sendo uma história que se repete de lá para cá, desde a história dos nossos pais. E é assim que a cultura, seja ela familiar, seja ela social, ela vai passando de geração em geração. Então é através das narrativas. E a importância das narrativas é gigante. Hoje se estuda muito a importância das narrativas na questão social. Então aquelas histórias que a gente vai contando, ou aquelas histórias que são plantadas nas pessoas para que elas acreditem em determinadas coisas. Então o estudo de narrativas é muito importante na questão política, na questão do marketing. Qual que é a narrativa, qual é a história que você está contando e que, como tem elementos de história, de uma contação de história, e todos nós somos muito influenciados por histórias, elas vão entrando dentro de nós de uma maneira muito forte, muito perigosa e também muito libertadora, se for o caso, de perceber que uma história
ela tem um poder de nos transformar para um lado bom ou para o lado mal, para diminuir a nossa potência ou para aumentar a nossa potência. Então, estar atento a essa mitologia pessoal é extremamente importante no nosso trabalho de autoconhecimento. Então, a gente pode contar a nossa história, nos comparando, inclusive, para ficar mais fácil muitas vezes, comparando com algum mito, alguma história infantil. Então, a sua história de vida se parece com a história de qual mito que você escutou. Por exemplo, para muitas pessoas, a história de vida dela se parece com o mito do patinho feio, que ele é uma pessoa. Então, veja bem, essas histórias de bichos, essas histórias de mitos, assim, que a gente ouvia na infância, elas, na verdade, são representações de histórias das pessoas. Então, por que foi contada aquela história? Porque ela representa ali, e às vezes aquela história, no caso desse mito, de uma história infantil, muitas vezes elas têm um final com uma mensagem, com uma lição, com algo para a gente refletir quando a gente se identifica com aquela história. Então, qual que é a história do patinho feio, por exemplo? Que ele está numa família que ele não se sente igual, e que de repente ele se depara com uma situação que ele fala, peraí, mas eu sou muito diferente dessas pessoas aqui. Eu não sei quem sou aqui, porque eu sou muito diferente. Então, essa parte do mito, muitas pessoas vão se identificar com isso, com essa sensação de um patinho fora do ninho, de uma pessoa fora daquilo, de uma sensação de que eu sou um pato, porque eu nasci dessa família de patos, mas eu não me sinto bem um pato, eu me sinto diferente dessas pessoas. Então, eu sou dessa família, eu sou irmã dessas pessoas, sou filho desses pais, essa é minha família, mas eu me sinto tão diferente. Então, ali vem todo aquele drama existencial, porque você se sente diferente daquela família, você se sente muito diferente, você se sente um patinho feio. A princípio, você se sente um patinho feio. E aí nós começamos a contar a nossa história, e aí a importância de reconhecer qual é a nossa história, do jeito de um contador de histórias. Dentro do xamanismo norte-americano, nós temos o contador de história, que é um tipo de medicina, que ele é chamado de cabelos trançados. Então, quem é um cabelo trançado dentro da visão nativa americana? É aquele que reconhece a sua mitologia, a sua história de vida. No entanto, ele foi capaz de olhar para essa história, ressignificá-la, retraduzir essa história e contar a partir da perspectiva da cura e não do limite. Então, a importância da gente compreender a nossa história que eu estou dizendo, a história que nós contamos. Então, compreender este contar nosso, que a gente se repete falando. Então, eu conto para uma pessoa, eu conto para outra, eu conto para mim mesmo, eu repito e repito e repito, e ali nós vamos criando este mito pessoal. O mito pessoal nosso. Então, eu estava falando aqui que muitas pessoas se identificam com o mito do patinho feio, mas se você observar, você pode começar a observar a sua história a partir de um mito, porque você vai buscando ali elementos simbólicos que combinam com o seu jeito. Então, o mito do patinho feio é desse que estava numa família e ele não se sentia igual àquelas pessoas, se sentia muito mal, e a princípio ele continua naquela família tentando se encaixar, tentando ser, mas quanto mais ele tentava ser igual àquelas pessoas que eram diferentes dele, ele mais se sentia mal. Então, até que um momento ele rompe com isso e resolve ir embora e procurar, nem sabia o que, na verdade ele nem sabia o que estava procurando, ele só queria sair daquela situação onde ele se sentia muito mal e agredido, onde ele era visto como muito diferente, muito estranho, muito esquisito. Então ele percorre ali depois um percurso, né? Ele anda por muito tempo perdido, até que ele, nesse período, ele vai se tornando quem ele é sem que ele perceba. Ele nem sequer percebia que ele estava se tornando quem ele é, na medida em que ele afasta daquelas observações que as pessoas colocavam nele e que o obrigavam a se adaptar.
Então, dentro daquele primeiro lugar, ele só se adaptava e toda a força dele era de querer ser igual àqueles que o julgavam diferente. Então, ali ele ficava tentando se adaptar. Então, ele não percebia o quão diferente de fato ele era, porque nem tinha espaço para aquele diferente aparecer. Então, quando ele sai daquele galinheiro e ele começa a se tornar quem ele é, sem perceber. E é isso que é interessante, eu não tinha um espelho para ele ver que ele estava se tornando muito diferente mesmo. Até que um dia aquele ser que era ele começa realmente a aparecer e aqueles que são iguais a ele, os cisnes, o reconhecem. E é muito interessante isso, porque na trajetória do patinho feio de muitas pessoas, elas queixam desta solidão. Eu me sinto diferente, eu não sei se eu me adapto ou se eu saio. Aí está a primeira etapa dessa jornada, nessa de adaptabilidade àquilo que não te corresponde. Esse lugar não me corresponde, não sou assim, eu sou diferente. Então, e aí você começa a se afastar do lar. Mas o que é o lar? O lar aí é adaptabilidade. O lar é o conhecido, o lar não é o lar exatamente. Eu posso permanecer no meu lar verdadeiro, físico, da minha casa, na relação com os meus pais ou com os meus irmãos, mas sem querer me adaptar. Sem querer me adaptar àquilo, é isso sim, é destilar que o patinho feio sai. É destilar que, com este lar que ele rompe com a necessidade de se sentir igual àquelas pessoas, com a necessidade de caber dentro daquele conceito que não é o dele. Então, quando ele vai embora, ou seja, quando ele para de querer ser daquele jeito, ele dá espaço para que ele seja de outra maneira. Então, ele dá espaço para ele crescer, o ser dele interno vir à tona. Então, ele começa a ser ele mesmo. E quando ele começa a ser ele mesmo, ele nem sequer percebe que está sendo ele mesmo. Ele só abriu mão da necessidade de estar igual, de mostrar que ele é igual, de mostrar o seu valor, ou de ficar no confronto ali que sempre gera aquelas brigas, porque ele sempre estava lá brigando, digamos assim, né? Alguém estava sempre apontando e diminuindo o poder dele ser ele mesmo. E aí ele larga disso, ele sai disso, ele se afasta disso, e ali ele começa a ser o cisne que ele é. E ele não percebeu que já era o cisne, outros cisnes o reconhecem e o convidam para chegar para o seu bando. E aí que ele fala, uau, eu sou um cisne, é por isso que eu era tão diferente. Eu sou um cisne, eu não sou um pato, eu sou um cisne. Então eu tenho outras habilidades, tenho outros propósitos e objetivos, que o meu ser é este. Então ele completa ali a jornada do si mesmo. Então, veja bem, e o que eu estou dizendo? Eu estou contando da mitologia, dessa história. Mas todos nós temos um mito. E o mito nosso precisa ser percebido e reconhecido. Aquela história que você conta, qual é a história que você conta? Se você fosse resumir se você fosse um cineasta e você precisasse de representar a sua história no cinema e você fosse fazer um resumo dessa história para o cineasta que vai contar a sua história, você começaria como? Diria o quê? Quais os elementos que você vê? Porque quando nós estamos na nossa mitologia, nós estamos olhando muito dentro, sem a gente perceber este mito, a gente conta, nós não vemos de fora este mito. A gente está vivendo o mito e vivendo os desafios do mito, mas se você coloca um olhar para cima e enxerga o que você conta, você vai ver ali elementos que a gente pode fazer diferente. Então, se eu conto que eu sou pobre, nasci de uma família pobre, minha vida, meus pais sempre foram assim ou assado, você está reforçando aspectos do seu mito que vão perpetuar e que vão, inclusive, prosseguir depois, porque este mito, ele tem um poder muito grande, o jeito que a gente conta a nossa história tem um poder muito grande, e que nós estamos dando um destino prévio quando você não tem consciência deste mito. Então, quando nós temos consciência do mito, a gente pode fazer diferente, porque você não está sujeito à sua mitologia, você só está sujeito a ela
predestinado ao destino daquele mito se você não tem consciência. Mas quando nós começamos a desenvolver uma consciência da nossa mitologia, da narrativa que nós temos sobre nós mesmos, nós começamos a enxergar como é que a gente reforça aspectos que são aspectos que nós estamos dentro da nossa história, como é muito importante isso. Então veja bem, por exemplo, quando existe narrativas, ou a importância da narrativa é tanta, mas é tanta, isso é tão estudado, a importância da narrativa, que a gente vai acreditando em histórias que não são verdadeiras. Então, histórias que não são verdadeiras de fora é colocado para nós, e histórias que são verdadeiras, que são falsas, também nossas, que nós colocamos e reforçamos, porque valorizamos um aspecto em prol de outro, porque não olhamos de cima aquela situação, porque traçamos só uma linha. A nossa vida, a narrativa é como se fosse uma linha que guia você na sua vida, na sua compreensão da sua existência, mas a gente deveria ver a nossa vida não só como uma linha, mas como um tapete, como de uma visão mais ampla. Quando a gente enxerga isso como um tecido, como uma tapeçaria, nós vamos entender aquela linha naquela tapeçaria formando um outro quadro maior. Então, quando a gente olha para essa narrativa, transcende a linha e vamos ver de fora, o que significa transcender a linha? É transcender essa linearidade das situações que foram os focos que você colocou. E se a gente coloca outros focos, outras linhas, outros olhares para a nossa própria narrativa, para a nossa história, nós vemos ali uma visão ampla da situação e qual é o quadro que de fato está se formando, em vez de só uma linearidade em relação àquilo. Então, eu vou contar um outro mito, só para a gente entender como é que mitologia é um negócio interessante, a nossa própria, não só os mitos das histórias. Então, vamos imaginar a história da Rapunzel. Então, do ponto de vista da Rapunzel, ela é uma pessoa que foi colocada dentro de uma torre e ela espera que um herói chegue para salvá-la. Então, esse é o mito. Então, o mito, se a gente for trazer esse mito para nós mesmos, como é que a gente poderia interpretá-lo? Então, eu fui uma pessoa que alguém me coloca numa torre, que me proíbe de ter contato com outras pessoas. Pode ser uma mãe muito brava, pode ser um conceito religioso, pode ser uma visão rígida de moralidade. Eu fui me colocando dentro de uma torre. Então, se a gente reforça essa mitologia nossa, deixa eu consertar aqui o vídeo aqui. Se a gente reforça essa nossa mitologia, então nós seremos, por exemplo, mulheres ou homens mesmo, mas essa história está mais feminina. Então, a mulher que está lá presa dentro de uma torre, ou seja, inacessível, e querendo que quem chegar a ela, que a salve, tenha que escalar uma montanha gigantesca, ainda subindo pelos cabelos, que coisa mais difícil, e enfrentar a mãe que pôs, a madrasta que pôs, ele que é o príncipe vai ter que enfrentar esse herói, vai ter que enfrentar para salvar essa donzela lá de dentro. Então vamos ver essa perspectiva que sempre foi contada para nós, né, de uma pessoa vítima, de alguém. Então, porque sou vítima, eu fico presa nessa torre para sempre, até que alguém me salve. E quantos de nós nos sentimos assim? Vítima de uma situação, de uma família que não nos deu possibilidades. Imagina, esse mito é isso. De a família que ela tinha, a mãe era uma madrasta, que não dava nenhuma espaço para que aquela mulher ela expandisse a sua beleza, expandisse os seus potenciais. Então, este mito, ele corresponde a muita gente que não teve na sua origem, na sua família, este respaldo ou de uma mãe, ou de um marido, ou de um amigo, de um companheiro, o apoio para o brilho. E é isso que a gente mais quer, né? A gente quer apoio para o brilho nosso, para que a gente possa expandir.
Então isso pode justificar se a gente conta essa história para nós. A minha mãe nunca me apoiou, o meu pai nunca me apoiou, eu nunca tive nada, não tive jeito. Eu sou essa pessoa isolada na torre que não posso brilhar, tô fechada lá, ninguém me enxerga, eu tô no meio da floresta, fechada, presa nessa torre. Quantas pessoas se sentem assim? Presas nesta torre, com impossibilidades de sair desta torre e de mostrar-se verdadeiramente, esperando uma salvação, esperando que alguém a salve. Mas eu posso contar essa história de uma outra maneira. Como é que eu posso contar esse mito tão limitante e tão dependente de que outro nos salve? Eu posso contar podemos mudar essa história e contar essa história de outro jeito. Então a Rapunzel, por exemplo, ela era a mesma pessoa, filha dessa mesma pessoa, que não dava oportunidades para ela, mas ela encontrou uma saída e foi atrás, e ela ficou na floresta, mas ela conseguiu descer daquela torre sozinha. Então, aí nós vamos ver as perspectivas que nós vamos colocando para nós dentro da nossa história, de limites, e que a gente vai repetindo esse limite pela história que a gente conta para nós, na narrativa que nós fazemos para nós. Então a gente coloca uma narrativa e repete essa narrativa, e repete essa narrativa, e repete essa narrativa, que vai se transformando numa mitologia pessoal. O mito seu, o seu mito. E o seu mito pessoal, se você para e observa, se você conta a sua história, você vai descobrir elementos da sua mitologia pessoal, que são as suas crenças, que são os pressupostos desta história, que são os limites, são aquilo que você espera que aconteça. Quando você conta essa história, você espera que aconteça algo. E o que é esperar? Seja esperar um fim trágico, o mesmo fim, o fim que está apontando esse mito, ou seja, esperar que alguém te salve, o herói, qual é o herói, quem é o herói, como mudar essa mitologia. Então, é muito importante que a gente tome posse da nossa mitologia pessoal, que a gente entenda qual é esta mitologia, para que a gente possa tomar consciência dos elementos desta história. Então, quando você coloca estes elementos na história, se você olha com um outro olhar de fora, outra pessoa pode contar o mesmo mito, pode perceber a sua história de um outro ponto de vista, e chegar a uma outra conclusão. Então aí nós saímos dessa linearidade da narrativa e que tem um fim que é ali fixo, e aí nós entramos na tapeçaria. A gente vai ver a nossa história de cima para ver aquele fio, onde ele está, naquela experiência da nossa alma. Então, às vezes eu posso ter sido uma pessoa que sofreu muito, mas justamente por causa desse sofrimento, eu posso contar uma outra narrativa. Eu tive muito sofrimento e por isso eu entendi isso, aquilo, e eu fiz isso e aquilo e aquilo. Então a gente vai dando um outro destino para a nossa narrativa. E essa é a importância dos cabelos trançados do contador de história que eu tirei aqui. Porque o contador de histórias, é um tipo de medicina, ou seja, é um tipo de terapia, é um tipo de cura. Os contadores de histórias, eles são aqueles narradores, aqueles contadores que eles contam, não é qualquer história, ele conta a própria história que já se transformou em sabedoria. Não é aquela história envenenada. Então, a diferença entre uma narrativa que já foi elaborada e já foi curada e a narrativa não curada é que a história que este aqui conta sem cura, que é uma repetição constante, ela é muito envenenada. Ela é muito tóxica. E quando essa pessoa conta essa história e reconta essa história, ela causa tanto para ela quanto para o ambiente dela um peso, uma energia densa, pesada, contaminada. E aí você vai contaminando os outros, contamina seus filhos, contamina seus companheiros, porque essa narrativa ela ainda está muito contaminada pelos nossos venenos. E nossa toxicidade. Mas quando a gente é capaz de transformar essa narrativa em
sabedoria, o que que foi isso, a sua história já não tem esse peso. Ela é uma história leve e ele é o falar de um sábio. Ele é aquilo que você transmutou, já passou pela alquimia e você consegue dar para a pessoa ou para si mesmo o resultado desta alquimia, que é um remédio, que é o óleo essencial, que é como se fosse o mel da abelha, que são esses elementos que tem na natureza que que simbolizam a síntese. Então, o mel, o que é o mel? A abelha vai, pousa de flor em flor, pega pedaços de pólen de uma flor, pólen de outra, e aí ela vai para dentro da colmeia, e dentro dessa colmeia ela faz essa síntese. E essa síntese se transforma em mel. Mas quando nós estamos com aquele monte de coisas ainda sem a síntese, sem uma síntese, este tanto de pólen que não se transforma em mel, se ele estivesse ali apenas soltos no ambiente, eu pego o pólen de uma planta, de outra lá, e ali não tem o trabalho da abelha de fazer o mel, e o mel ele se preserva ao longo do tempo, aquele pólen não se preserva. Aquele pólen pode apodrecer, ele pode putrefar, ele não virou nada porque faltou ali a síntese. Do mesmo jeito a nossa história. A nossa história é cheia de elementos que são de uma história, de outra história, de uma vivência, de outra vivência, uma dor, uma alegria, uma situação que sem o metabolizar interno e a alquimia interna, que transforma isso em sabedoria, vira um monte de coisas putrefadas, podres, que não servem para nada, que nos contaminam, que contaminam outras pessoas. Mas se isso passa pelo crivo do nosso coração, da nossa sabedoria, do nosso olhar mais sábio, então isso vira gotas de sabedoria. Então, fica aqui para vocês esta reflexão, coincidindo aí com as vésperas do meu aniversário, que antes do nosso aniversário a gente sempre faz uma síntese, né? E aí, como é que foi, o que foi, a gente conta a nossa história de novo. Então, fique aí esse convite para que você observe a sua narrativa, aquilo que você conta, tá leve, sábio, já te constrói e ajuda o outro, ou pesa, contamina o seu ambiente e a você mesmo. Então, um beijo a todos, muito obrigado pela presença aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau!